Você já parou para pensar no preço que se paga para amar de verdade? Amar a ponto de se deixar consumir. Amar a ponto de entregar a própria vida em silêncio, sem esperar nada em troca. Num mundo onde tantos buscam fama, conforto e reconhecimento, existe uma história que vai na contramão de tudo isso. Uma história que nasceu no meio da selva, entre o mar e as montanhas do Brasil colonial. Uma história marcada por fé inabalável, coragem sem limites e um amor tão profundo pelas almas que nem mesmo a ameaça da morte foi capaz de detê-lo. Essa história não é apenas sobre um homem, é sobre uma missão, é sobre a ação viva do Espírito Santo através de alguém que entendeu o que significa ser totalmente de Deus. José de Anchieta não é apenas um nome em livros antigos. Ele foi chama viva no meio da escuridão. Um jovem espanhol doente, frágil no corpo, mas gigante na fé, que atravessou oceanos por causa de Jesus. Você acredita que alguém assim, sem armas, sem riquezas, sem status, foi capaz de impedir uma guerra sangrenta apenas com palavras e oração? Pois foi exatamente isso que aconteceu. E se você acha que isso já é extraordinário, espere até descobrir o que ele fez enquanto era mantido refém pelos indígenas tupinambás. É de arrepiar. É impossível ouvir essa história e continuar o mesmo. E é por isso que eu preciso que você fique comigo até o fim desse vídeo. Porque quanto mais você mergulha nessa história, mais você percebe que ela não é só sobre o passado. Ela fala com você, agora. Em cada capítulo, você vai encontrar não apenas fatos históricos, mas sementes espirituais que podem transformar sua vida. Vai entender como a Bíblia guiava cada passo de Anchieta, como a oração era o seu escudo e como o amor de Deus o levava a lugares onde ninguém mais queria ir. Vai ver como ele enfrentava o medo com fé, como usava as promessas de Deus como âncora e como sua esperança era mais forte do que qualquer dor. E já que você chegou até aqui, quero te fazer um convite. Se em algum momento desse vídeo algo tocar teu coração, uma frase, uma oração, uma atitude, escreve nos comentários. Eu leio tudo, respondo sempre que posso, e sua participação ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Aqui você encontra histórias que alimentam a alma, reflexões que acendem a fé e orações que te levam direto ao coração de Deus. O que você vai ouvir agora é mais do que uma biografia. É uma aula de amor verdadeiro. É o exemplo vivo de um santo que escolheu ser pequeno para que Deus fosse grande. Desde o início da vida de José de Anchieta, parecia que o céu reservava algo grandioso, embora tudo indicasse o contrário. Nascido em Tenerife, nas Ilhas Canárias, sua saúde era frágil, sua aparência delicada, e muitos não acreditavam que ele sobreviveria à juventude. Mas a fragilidade do corpo jamais limitou a força de seu espírito. Ainda jovem, ofereceu-se inteiramente à Virgem Maria, consagrando-se com uma fé ardente que não se via com frequência nem nos adultos. A vida o chamava para a missão, e ele respondeu com a certeza de quem já sabia aonde queria chegar. Quem diria que daquele corpo doente nasceria um dos pilares espirituais da história do Brasil? Em tempos tão distantes e cheios de incertezas, Anchieta escolheu caminhar pelo caminho estreito do amor de Deus. E você já parou para pensar quantas pessoas desistiriam diante da primeira dor, do primeiro sintoma de fraqueza?
Mas ele não. A Bíblia nos lembra, em 2 Coríntios capítulo 12, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e talvez não haja exemplo mais vívido disso do que a vida desse jovem jesuíta. A enfermidade o acompanhava como sombra, mas o Espírito Santo iluminava seu interior com uma chama que nem a doença podia apagar. Ele sabia que não havia salvação para quem apenas buscava conforto. A missão exigia coragem, e isso ele tinha de sobra. Aos 17 anos, José ingressa na companhia de Jesus em Coimbra. Mal sabia ele que aquele passo mudaria não apenas a sua vida, mas também a de milhares de almas que ainda nem tinham ouvido falar do nome de Jesus. Mesmo com crises constantes de saúde, era ele quem se destacava entre os colegas, seja pela inteligência, seja pela esperança com que enfrentava as dificuldades. Você já conheceu alguém assim? Alguém que, mesmo sofrendo, consegue transmitir fé só com o olhar? Anchieta era esse tipo de pessoa. Um jovem frágil no corpo, mas imbatível na alma. E quando recebeu a notícia de que iria ao Brasil, ele nem hesitou. Imagine agora a cena. Um rapaz doente embarcando numa viagem de mais de 2 meses em um navio frágil e incerto, cruzando o oceano rumo ao desconhecido. Era o ano de 1553. Enquanto muitos temiam os perigos do mar, ele confiava nas promessas de Deus. O amor de Deus o impelia. Seus companheiros de viagem eram outros jesuítas, homens sérios, determinados, mas entre todos era Anchieta quem mais exalava paz, oração constante, fé inabalável, confiança sem medida. O que o movia não era o desejo de aventura, mas a certeza de que o Brasil precisava conhecer a verdade do Evangelho. Ao chegar em terras brasileiras, em plena capitania de São Vicente, ele se depara com um mundo selvagem, belíssimo, mas tomado por conflitos e sofrimento. Índios e colonos dividiam um mesmo espaço, mas não um mesmo coração. A violência imperava, a cultura era diferente, a língua ininteligível. E é nesse cenário que Anchieta, recém-chegado, enfermo, começa sua missão. Você já pensou, o que leva alguém a se doar por completo assim? Foi aqui que ele começou a escrever sua jornada de fé, esperança e salvação. Uma história que ainda ecoa nos corações dos que acreditam nas promessas de Deus. Anchieta não se deixou paralisar pelo medo ou pela condição do seu corpo. Ele aprendeu a língua indígena com uma rapidez surpreendente. Conversava com os nativos como quem já os conhecia há anos. A missão dele era mais do que ensinar. Era amar, era servir, era ser ponte entre mundos. Sua inteligência e sua doçura logo chamaram atenção. Não era apenas um professor ou sacerdote. Era uma alma enviada por Deus para transformar outras almas. E nisso, ele era incansável. Como explicar esse amor tão radical? Será que ainda somos capazes de algo parecido nos dias de hoje? Naquele tempo, a catequese era feita com teatro, música e poesia. E Anchieta se tornou um mestre nesse estilo de evangelização. Seus escritos em tupi e português encantavam os indígenas e colonos. Ele levava a palavra de Jesus com alegria, fazendo com que todos entendessem, sentissem e se emocionassem. Era a Bíblia viva nas aldeias. O amor de Deus se tornava real nas encenações, nos cantos, nos gestos. Fé e arte caminhavam juntas, tocando corações que antes viviam nas trevas do medo. Anchieta fazia da fé uma ponte de salvação. E cada dia era um milagre
acontecendo diante dos seus olhos. Mas nem tudo era paz. Os desafios eram constantes. Além da doença, Anchieta enfrentava conflitos com os colonos, disputas políticas e incompreensão até mesmo dentro da igreja. Mesmo assim, não desistia. Era movido pela oração, pelo Espírito Santo que o guiava em cada passo. Ele sabia que aquele povo precisava mais do que doutrina. Precisava de amor, de escuta, de acolhimento. E isso ele sabia oferecer como ninguém. Muitas vezes, seu corpo mal aguentava, mas sua alma dizia, vá mais uma milha. E ele ia. As noites eram longas, as jornadas extenuantes. Quantas vezes ele dormiu ao relento, caminhou por horas com febre, se alimentou mal e mesmo assim não deixou de sorrir, tudo por amor. Anchieta compreendia que a missão que Deus lhe deu era maior do que qualquer dor. Não era sobre ele, era sobre Jesus, sobre levar luz onde havia trevas, sobre fazer ecoar a voz do Evangelho mesmo onde a esperança parecia morta. Será que nós, hoje, temos essa mesma disposição? Estamos dispostos a sair do nosso conforto por causa do reino? Enquanto muitos buscavam status e comodidade, Anchieta buscava almas. Sua vocação era clara. Ele queria salvar, ensinar, abraçar. E mesmo sendo jovem, doente e estrangeiro, era ele quem todos procuravam nas horas difíceis. Como explicar isso? O Espírito Santo agia nele e, através dele, agia nos outros. A Bíblia diz que os que semeiam em lágrimas com alegria colherão. E Anchieta semeou com lágrimas, sim, mas também com uma alegria que só vem do céu. Seu legado está em cada passo missionário dado neste país. A força de Anchieta não vinha dos músculos, mas do altar. Era diante do Santíssimo que ele recarregava sua alma. A oração era seu refúgio e sua arma. Os momentos de adoração o reerguiam quando o corpo falhava. Era um homem que respirava fé. E essa fé, essa confiança no amor de Deus, era o que o fazia seguir mesmo quando tudo dizia para parar. Quando o mundo gritava dor, ele sussurrava esperança. Quando as forças acabavam, ele mergulhava na oração. É isso que nos falta hoje, essa entrega total e sem reservas. É impossível falar de José de Anchieta sem falar de sacrifício. Ele renunciou a tudo: família, saúde, sonhos pessoais, conforto, reconhecimento. E ainda assim, foi plenamente feliz. Como pode alguém ser tão pleno na escassez? Simples, ele conhecia o amor de Deus. E quem conhece esse amor entende que tudo mais é secundário. A vida de Anchieta nos ensina que a verdadeira liberdade está em viver para algo maior que nós mesmos. E no fim das contas, não é isso que todos nós buscamos. Um sentido, uma missão, uma entrega. José de Anchieta não foi um super-herói. Foi um jovem comum, cheio de limitações, que ousou dizer sim a Deus. E esse sim mudou a história. Seu nome hoje ecoa nas escolas, nas igrejas, nas praças, mas seu maior legado está gravado nos corações de quem crê, de quem deseja seguir Jesus com tudo o que tem, de quem entende que a salvação começa quando a gente se entrega. E se ele conseguiu, mesmo com tantas dificuldades, por que nós não conseguiríamos? O que nos impede? Se você chegou até aqui, é porque sente que essa história também te chama. A vida de São José de Anchieta é um convite, um chamado à coragem, à fé, à entrega. Não importa suas limitações, suas feridas, suas dores.
Deus pode fazer coisas extraordinárias através da sua fraqueza, mas será que você está disposto a deixar Ele agir? A história desse jovem frágil nos mostra que com o Espírito Santo, qualquer um pode se tornar forte. E agora, a escolha é sua. O céu da Bahia era diferente. Não era apenas o calor que queimava a pele ou a umidade que grudava nas roupas. Era o próprio ar que parecia conter o peso de algo eterno, como se ali, naquela terra recém-encontrada, o tempo tivesse outra medida, outro compasso. Foi nesse chão quente e úmido, banhado de sol e de mistério, que José de Anchieta pôs os pés pela primeira vez no Brasil, em julho de 1553. Tinha apenas 19 anos, mas seus olhos eram antigos, carregados de fé, como quem já havia visto muito mais do que sua curta idade permitia. Ali começava, sem que ele soubesse, uma jornada que uniria o céu e a terra, a cruz e a oca, o latim e o tupi, em uma dança sagrada de evangelização e entrega. Anchieta não chegou com armas, não chegou com a arrogância dos conquistadores, chegou com livros e esperança. Sua missão não era conquistar corpos, mas almas. Enquanto muitos viam os índios como selvagens, ele via filhos. Enquanto muitos desejavam ouro, ele desejava corações. Sua chegada a São Vicente, junto com o grupo dos inacianos, foi o primeiro passo de uma longa caminhada espiritual e cultural. Ali começou a aprender com o povo, com os sons da floresta, com os costumes tão distintos de sua formação europeia. Mas ele não queria apenas observar, ele queria pertencer. Mergulhou no Tupi-Guarani com uma paixão incomum, convencido de que só se pode evangelizar quando se aprende a amar o idioma do outro. É aqui que o nome de Anchieta começa a brilhar de forma única na história. Ele se tornou um dos primeiros e mais profundos conhecedores da língua tupi, não como um estudioso distante, mas como um irmão que deseja se fazer compreendido. Criou com esforço e oração uma gramática da língua indígena, um feito monumental, considerando-se o tempo, as condições e a complexidade do idioma. Ele não queria apenas traduzir palavras, queria traduzir o Evangelho. Queria que os índios entendessem que o Deus do céu também era pai deles. E para isso, era preciso mais do que palavras, era preciso compaixão, paciência, humanidade. Anchieta era um missionário que ajoelhava na mata, que tocava os tambores da cultura, alheia sem medo, porque sabia que Cristo também se fez carne para alcançar o distante. Mas a missão não era feita só de vocabulário e gramática. Era feita de luta espiritual. Os desafios eram muitos. Os jesuítas encontraram tribos hostis, às vezes desconfiadas, às vezes violentas. Havia tensões com os colonizadores que frequentemente viam os índios como mão de obra e não como filhos de Deus. Anchieta se posicionava firmemente. Ele era a voz que falava por aqueles que não tinham voz. Combateu abusos, confrontou senhores, denunciou injustiças com coragem e, ao mesmo tempo, com doçura. Seu amor pelos indígenas não era apenas teórico. Ele vivia entre eles, comia o que comiam, dormia onde dormiam, aprendia com seus cantos e ensinava os cantos do céu. Era um construtor de pontes, entre mundos, entre visões, entre almas, e foi nesse desejo profundo de tornar o Evangelho acessível que nasceu algo ainda mais poderoso: o teatro missionário. Anchieta escrevia peças
em tupi com temas cristãos, encenadas nas aldeias, misturando canto, dança, emoção e fé. Imagine a cena: índios reunidos à beira de um rio, rindo, chorando, se emocionando com histórias de José do Egito, da Virgem Maria, de Cristo crucificado. Tudo isso na sua língua, com sua musicalidade, com suas expressões culturais. O teatro se tornava liturgia, o palco, altar. Era arte como ferramenta de salvação. E ninguém fazia isso como Anchieta. Ele compreendeu algo que até hoje poucos missionários entenderam. O Evangelho se encarna na cultura. Não a destrói, não a substitui, a purifica, a santifica. Entre aldeias e trilhas, entre cartas e sermões, Anchieta começou a deixar uma marca indelével. A missão se expandia, as conversões aconteciam, e a semente do reino crescia em solo tupiniquim. Mas ele sabia que a conversão verdadeira não é imediata. Exige tempo, diálogo, amizade. Ele não tratava os indígenas como projetos, mas como amigos. E isso fazia toda a diferença. Era comum vê-lo percorrendo quilômetros de selva, com os pés descalços, com um bastão na mão, com um sorriso no rosto, pronto para ouvir, ensinar, cuidar. Alguns relatos dizem que ele curava com palavras, outros que sua presença acalmava as tribos mais agitadas. Mas uma coisa é certa: onde ele passava, algo mudava. Era como se a floresta reconhecesse naquele homem franzino, doente, quase místico, um mensageiro do alto. Seus primeiros anos no Brasil foram assim, entre missões, conflitos, longas viagens e cartas profundas ao reitor em Portugal. Ele escrevia muito narrando tudo, não por vaidade, mas porque entendia que o que vivia era maior do que ele. Era parte de uma história que Deus mesmo escrevia com tinta de suor e páginas de selva. Suas cartas hoje são documentos preciosos, não apenas pela riqueza histórica, mas pela espiritualidade que transborda de cada linha. Ele via o Brasil como uma terra prometida, não no sentido de conquista, mas de promessa. Promessa de que ali, no meio do mato, Deus faria maravilhas. Missão, porém, estava apenas começando. As sementes estavam lançadas, mas os ventos ainda soprariam com força. Ainda viriam guerras entre tribos, perseguições, doenças, tentativas de silenciamento. Mas Anchieta não recuaria, porque no coração dele já ardia um amor que não era dele, era amor de Cristo. Ele não era apenas um homem com um plano, mas um instrumento de um propósito maior. E quem se oferece ao propósito divino descobre que nenhuma floresta é escura demais, nenhuma língua é estranha demais, nenhum povo é inalcançável. É nesse solo que Anchieta começa a se tornar santo. Não no altar, mas no barro. Não nas glórias humanas, mas no anonimato das selvas. Ele se torna, sem querer ser, o apóstolo do Brasil. E tudo começa aqui, nos primeiros passos, na primeira palavra em tupi, no primeiro olhar amigo dado a um índio que nunca tinha ouvido falar de Jesus. A missão já havia começado e nunca mais seria a mesma. Havia uma tensão no ar que nem o som dos pássaros conseguia acalmar. O litoral paulista, entre montanhas e mar, se tornara um campo invisível de batalhas espirituais e humanas. As tribos tupinambás, aguerridas e orgulhosas, formavam alianças e resistiam com força à presença portuguesa e à catequese dos missionários.
Era o ano de 1563 e o conflito estava prestes a explodir. Em meio à iminência de uma guerra devastadora entre os colonos e os indígenas aliados aos franceses, surge a figura improvável de um mediador, José de Anchieta. Um homem frágil no corpo, mas invencível na fé. Um jovem que, embora adoentado, possuía uma alma firme como rocha, cheia do Espírito Santo e moldada pela oração. A situação era delicada. A vila de São Vicente estava ameaçada. Os portugueses temiam um ataque brutal. Os tupinambás estavam preparados para a guerra, inflamados por alianças com os franceses e pelas mágoas antigas com os colonizadores. Os jesuítas, no entanto, viam mais fundo. Sabiam que não era apenas uma guerra de flechas e pólvora, era uma luta por almas, era a batalha entre o ódio e o amor de Deus. Então, como uma oferta viva, Anchieta se entrega. Voluntariamente, parte para a aldeia de Iperoig, atual Ubatuba, onde os indígenas estavam reunidos em conselho de guerra. Ele não leva armas, leva palavras. Não entra com escudos, mas com um coração desarmado. E assim começa o que entraria para a história como o cativeiro de Iperoig. Durante meses, José de Anchieta permaneceu cativo entre os índios como refém para garantir a negociação de paz entre as partes. Poderia ter sido morto, poderia ter sido torturado, mas ele não tinha medo. Seu corpo já era de Deus, sua vida já estava nas mãos do Pai, e os indígenas, aos poucos, percebiam que aquele homem era diferente. Não acusava, não julgava, amava, escutava, ensinava com mansidão. Aos poucos, seu cativeiro se tornava missão. Ele catequizava crianças, dialogava com os anciãos, rezava no meio da mata. Era como uma semente plantada em terreno hostil, mas que florescia com suavidade. Sua presença se tornava, paradoxalmente, luz em meio à ameaça. E foi ali, à beira do mar, ouvindo o vai e vem das ondas, com um cajado improvisado e o olhar voltado para o céu, que Anchieta compôs um dos maiores poemas da história da literatura cristã. Em latim, sem papel, decorando cada estrofe, ele escreveu o poema à Virgem Maria. Mais de 5.000 versos em louvor à Mãe de Deus. Era sua forma de manter a alma viva enquanto o corpo permanecia prisioneiro. Um ato de resistência espiritual. Uma declaração de que, mesmo cativo, sua alma era livre, porque quem está em Cristo não é prisioneiro de ninguém. O poema foi escrito com os pés descalços na areia e as mãos levantadas ao céu. Cada verso, uma prece. Cada linha, uma oferta. Enquanto os dias passavam, os próprios indígenas se afeiçoavam a ele. Viram que Anchieta não era um inimigo, mas um irmão. A paz começou a se tornar possível. Por meio da presença daquele missionário franzino, o ódio se dissipava. A vingança dava lugar à escuta e o evangelho começava a ecoar entre as palmeiras. Sim, Anchieta falava de Jesus, falava do amor de Deus, falava de esperança, mas, mais do que falar, ele vivia isso. Sua vida era o maior sermão. E mesmo preso, sem garantias de retorno, sem saber se veria novamente seus irmãos, ele permanecia sereno, porque seu coração já estava escondido no coração de Cristo. Esse episódio marca um dos momentos mais intensos da vida de Anchieta. Não porque ele tenha feito algo espetacular aos olhos humanos, mas porque ali se revelou, com toda clareza, a essência de sua missão: entregar-se por inteiro, não medir riscos,
não negociar princípios, ser ponte onde havia muros, ser luz onde havia trevas e, sobretudo, ser instrumento de reconciliação. Anchieta se tornava ali um verdadeiro pacificador. Um homem que levava a paz não como uma ideia, mas como uma presença, como um dom, como uma resposta concreta ao chamado de Jesus. Bem-aventurados os que promovem a paz. Quando finalmente o tratado de paz foi firmado, Anchieta retornou à vila, não como um herói, mas como um servo. Sua volta foi silenciosa, mas no céu certamente houve festa, porque ele havia impedido uma guerra, havia salvado vidas, havia mostrado que o amor é mais forte do que o medo, que a esperança pode nascer mesmo no cativeiro e que o Espírito Santo sopra onde quer, mesmo em territórios inimigos. Anchieta carregava nos olhos o brilho de quem tinha visto Deus agir, onde ninguém imaginava. E isso mudava tudo. Após o cativeiro, sua fama cresceu. Mas ele continuava o mesmo, humilde, dedicado, perseverante, não buscava aplausos nem reconhecimento. Seu único desejo era que mais pessoas conhecessem Jesus, que mais tribos fossem alcançadas, que mais corações descobrissem as promessas de Deus. E por isso voltou à missão com ainda mais força, como um homem renascido, como alguém que já tinha enfrentado o vale da sombra da morte e saído de lá com uma canção nos lábios. O cativeiro de Iperóig não foi apenas um evento histórico. Foi um símbolo, um altar de entrega, um testemunho de como a fé pode transformar a guerra em diálogo, o medo em esperança, o ódio em comunhão. José de Anchieta nos mostra que o verdadeiro evangelizador não impõe, mas propõe. Não domina, mas serve. E é por isso que sua história ainda hoje comove, inspira e nos convida a reavaliar nossos próprios cativeiros, aquelas situações difíceis onde somos chamados não a fugir, mas a permanecer com amor. E agora que você conheceu a história de São José de Anchieta, eu te pergunto com toda a sinceridade: o que é que tem te impedido de viver com mais entrega? O que é que tem calado a tua voz, te travado na missão, apagado o fogo da tua fé? Porque se um jovem frágil, estrangeiro em terra hostil, cercado de perigos e doenças, conseguiu transformar o Brasil com uma Bíblia na mão e uma oração nos lábios, o que é que nos impede de fazer o mesmo, cada um no seu lugar? A vida de Anchieta é como um espelho. Ela nos mostra o quanto ainda estamos presos às nossas próprias desculpas. Mas também nos revela que quando nos rendemos ao Espírito Santo, a fraqueza vira força, o medo vira coragem, e a fé se torna a ponte entre o impossível e o milagre. José de Anchieta foi um construtor de pontes. Ele ligava mundos com palavras, atravessava abismos com gestos de amor. Enquanto muitos olhavam os indígenas como inimigos ou obstáculos, ele os enxergava como filhos do mesmo Deus, dignos de respeito, carinho e salvação. Em tempos de ódio e divisão, a missão dele foi uma resposta clara à pergunta que ecoa até hoje: o que Jesus faria? Anchieta respondeu com a vida inteira. Ele se fez tudo para todos, como dizia São Paulo, e se esvaziou de si mesmo até o fim, não por glória, mas por obediência, por fidelidade, por amor. Talvez você esteja vivendo dias de confusão, de cansaço, de incerteza, e talvez se pergunte: será que vale a pena continuar lutando por aquilo que acredito? A história de Anchieta te responde com clareza: sim, vale. Vale cada renúncia, cada lágrima, cada sacrifício.
Porque quem planta com fé, colhe com esperança. E quem se entrega ao chamado de Deus, nunca está só. O Espírito Santo acompanha, consola, guia e sustenta. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando os frutos demoram, mesmo quando o mundo não entende. José de Anchieta não viu toda a colheita de seu trabalho, mas porque ele semeou, hoje colhemos, então agora é com você. O que é que você vai fazer com tudo isso que ouviu aqui hoje? Vai deixar essa história morrer na tela do celular? Ou vai deixar que ela acenda algo dentro de você? Escreve nos comentários: Senhor, quero ser fiel como José de Anchieta. Que esse seja o seu compromisso, a sua oração. E se esse vídeo falou com o teu coração, não guarda só para você. Compartilha com alguém. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita agora. Aqui é lugar de aprendizado, transformação e crescimento espiritual. Ativa o sininho para não perder nada do que Deus ainda quer te ensinar por aqui. Para encerrar, eu deixo com você um versículo que combina perfeitamente com a vida desse santo missionário. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Não é em vão, meu irmão. Nada é em vão quando se planta com amor e se rega com oração. Até o próximo vídeo.